os irmãos. Que Deus continue abençoando essa igreja, no nome de Jesus. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 13, diz assim: E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri, e passou por todas as tribos de Israel até Abel, a saber, a Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também os seguiram. E vieram e cercaram em Abel de Bet-Maaca e levaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela disse: Ouve as palavras da tua serva. E ele disse: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou ao povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então tocou a buzina, se retiraram da cidade, cada um para suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Até aqui. Texto difícil? História difícil, mas eu vou explicar e vai ficar fácil. Querida igreja, esse texto que nós lemos está situado no seguinte contexto. Preste atenção para que você não se perca. O rei Davi já estava reinando, ele teve seus filhos, suas muitas mulheres, seus vários filhos. Mas como a igreja deve se lembrar, o rei Davi, ao longo da sua carreira, ao longo da sua história, ele vai perdendo a autoridade familiar pelo pecado dos seus filhos. E um dos seus filhos, chamado Absalão, vendo já a fragilidade do pai e a falta de autoridade do pai para com os seus próprios filhos, ele resolve tomar o reino à força. Deus já havia escolhido um outro rei para ser sucessor de Davi. O nome dele era Salomão, filho de Batseba. Mas Absalão, a Bíblia diz que Absalão era um homem muito bonito, do alto da cabeça ao planta dos pés, que Absalão tinha cabelos longos e pesados, e Absalão dividia seus cabelos em duas tranças, e Absalão disse: Eu sou bonito, eu sou popular, eu sou homem de guerra, eu vou tomar agora o trono do meu pai. Absalão agora convoca uma rebelião, ele monta um exército e institui para ele um capitão do exército. Quem está comigo, diga amém. Amém. E agora Absalão, ele expulsa o seu pai do palácio. Davi sai de Jerusalém fugido de Absalão, ele deixa o seu palácio. E Absalão agora comete atrocidades. Que atrocidades são essas? Ele mantém agora relações com as concubinas de seu pai para todo mundo ver. Absalão, ele é um homem rebelde, mas as tropas que são aliadas a Davi matam Absalão. Absalão é morto, ele é pendurado pelos cabelos no alto de uma árvore, pelo que Davi agora recebe a notícia da morte de seu filho. E senta-se à porta e começa a chorar, dizendo: Ai, Absalão, meu filho Absalão. O que causa uma revolta no povo, dizendo: Esse rei Davi é muito frouxo. Por quê? Porque Absalão era um menino rebelde. Absalão queria tomar o trono de seu pai. Nós matamos Absalão e agora Davi está se lamentando por Absalão. E agora existem dois tipos de pessoas em Jerusalém:
aqueles que são a favor de Davi e aqueles que são contra Davi. Por causa de uma casa, por causa de uma família, toda uma nação está em colapso. Por causa de um pai que não sabe conduzir os filhos, agora a coroa do reino, a política de Israel está entrando em colapso. Mas Deus sempre tem os sábios, Deus sempre tem os homens de guerra, Deus sempre tem as suas cartas na manga para que possa colocar aquilo que está em desequilíbrio em equilíbrio. Davi agora está voltando para casa, ele volta para Jerusalém, mas há uma crise. E o capitão do exército de Davi se chama Joabe. O capitão do exército de Davi se chama Joabe. É um homem valente, Joabe é um homem de guerra. E Joabe, ele sempre está disposto a se intrometer nos assuntos do reino, sempre está disposto a tomar frente das batalhas, sempre está disposto a defender a honra de Davi, o seu Senhor. Mas agora tem um homem que se chama, o capítulo 20 diz o seguinte, que tem um homem filho de Belial, um homem desequilibrado, um homem que era uma grande voz no meio da bagunça. Esse homem se chamava Seba. Seba agora viu a confusão. Seba viu que uma parte do povo estava com Davi e uma parte do povo estava contra Davi. E agora Seba diz assim: ô gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui no meio de Israel. Não é para ninguém continuar seguindo Davi. Não vale a pena. Davi, o ungido de Deus, o homem segundo o coração de Deus, que desde a sua mocidade lutava por Israel, agora, por causa de um fraquejo, de um deslize, de uma crise familiar, tem pessoas dizendo: Davi não é o escolhido de Deus, não sigam Davi no seu cortejo de volta para Jerusalém, mas escondam-se dentro das vossas casas. Davi não é digno nem de ver o rosto de vocês. Então, essa notícia de que um homem chamado Seba estava fazendo uma divisão no reino, de que um homem chamado Seba estava se aproveitando da fraqueza do luto de Davi, chega aos ouvidos do próprio Davi. E Davi pensa assim: Absalão já foi morto, o que eu preciso fazer agora é colocar o reino de Israel em ordem. O que eu preciso fazer agora é voltar para casa, voltar para o palácio. Davi está voltando. Ele coloca as mulheres que tiveram contato com Absalão agora como viúvas e nunca mais vê essas mulheres. Davi agora está reestruturando a guarda, está reestruturando o exército. Mas ele diz: tem um outro problema. E ele diz assim: Seba vai dar mais trabalho do que Absalão. Sabe por quê? Porque aquilo que eu falo tem um peso tão grande e tão igual do que aquilo que eu faço. Falar traz à existência aquilo que ainda não existe. Não tem problema nenhum, mas chega um murmurador, trazendo à existência aquilo que não existe. Não tem divisão, não tem incredulidade, não tem contenda, mas o murmurador chega falando, verbalizando e trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Da murmuração saem contendas, da murmuração sai a falta de fé, da murmuração sai a divisão, e a murmuração é contagiosa. A Bíblia fala de Miriam, irmã de Moisés. Ela olhou para o irmão, o bebezinho que ela viu que foi salvo no Nilo, o bebezinho que ela viu que foi criado como príncipe, o bebezinho que ela viu que se tornou um homem, servo e profeta de Deus, o homem que ela viu que através do seu cajado Deus abriu o mar vermelho e engoliu os carros de Faraó com os seus cavalos e cavaleiros. Mas Miriam sente ciúme, e ao invés dela tratar o seu ciúme aqui dentro, Miriam verbaliza o seu ciúme e traz à existência aquilo que só era uma coisa interna. E ela diz assim: por acaso, Moisés, sou você profeta? Por acaso Deus só fala com você? Por que Deus não fala também conosco? Pelo que Deus feriu Miriam de lepra. Por que lepra? Porque lepra era algo
altamente mortífero e altamente contagioso. Lepra era altamente mortífero e contagioso. Sabe o que Deus estava sinalizando? Aquilo que ela falou não foi levado pelo vento. Aquilo que ela murmurou não foi levado pelo vento. Quem está ouvindo a murmuração de Miriam também está também condenando sua alma à morte, está contagiando outros. Deus está dizendo: a murmuração é tal como a lepra, contagia e causa morte, pelo que Moisés teve que interceder por Miriam para que ela fosse limpa e voltasse para o arraial. Por isso Davi tinha esse entendimento: Seba vai causar mais problemas que Absalão. Absalão montou exército, Seba não tem espada na mão, mas Seba tem a língua usada por Satanás para fazer divisão no reino. Queridas irmãs e queridos irmãos, a nossa língua precisa ser espada, mas que corta toda a artimanha do inimigo. A nossa língua precisa ser a destra, a pena de um destro escritor, que produz vida, que produz bênção. Não deis lugar ao diabo, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Agora, Davi chama um homem chamado Abisai. Abisai era sobrinho de Davi. E ele diz: Abisai, eu tenho uma missão para você. Você vai buscar Seba. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Então vai buscar esse homem chamado Seba. E cuidado, para que ele não entre em uma cidade fortificada. Cuidado, para que ele não entre em uma cidade forte. Cidades fortificadas eram as cidades mãe de Israel. Eram aquelas cidades que tinham altos muros em volta. Existiam muros tão altos e tão fortes que nem mesmo que precisariam existir estratégias de guerra, porque um único homem não daria conta, e nem um exército de médio porte daria conta de derrubá-lo. Então estratégias precisariam ser usadas para transpor esse muro, porque alguns muros eram naturalmente impossíveis de ser colocados abaixo. E então Davi disse: se ele entrar numa cidade forte, se ele entrar numa casa forte, se ele entrar numa cidade fortificada, ele vai causar um estrago, porque lá dentro ele está amparado, lá dentro ele está escondido, lá dentro ele está consolidado. Ele vai começar a falar. Seba passa desapercebido pelo portão de uma cidade chamada Abel Bet-Maaca. Como chamava a cidade igreja? Abel Bet-Maaca. A cidade tinha esse nome, um nome grande, um nome esquisito, né? Mas ele entra pelos muros dessa cidade. Ele entra como quem não quer nada. Ele não está vestido de soldado. Ele não tem uma espada. Ele não tem uma ordem do rei. Ele simplesmente entra, aquele homem com cara de bonzinho, aquele homem que parece que não vai fazer mal para ninguém, aquele homem que não tem uma granada na mão, mas que tem um veneno na língua, aquele homem com o espírito de divisão, filho de Belial, filho de Satanás, está entrando contra o povo de Deus, está entrando para fazer uma tragédia dentro de uma cidade murada, alta e fortificada. Eu tenho uma mensagem de Deus para você: cuidado com o que entra e com o que sai da tua casa. Cuidado com o que entra e com o que sai da tua casa. Tem aparência de bonzinho, tem aparência de insignificante, tem aparência que não vai fazer mal a ninguém, parece ser coisas inofensivas, mas dia a dia estão entrando ideologias, dia a dia estão entrando espíritos demoníacos por meio daquilo que a gente assiste, por meio daquilo que a gente lê, por meio de pessoas com ideias que não têm o Espírito Santo, que são usados por demônios, que estão entrando em cidades que o Senhor edificou, porque as nossas casas não serão famílias se o Senhor não houvesse edificado, mas estão entrando com um sapatinho de algodão, com a voz mansa de cordeiro, estão dizendo: vem cá. Estão chamando as nossas crianças, estão dizendo: vem cá. Estão chamando você, mulher, está dizendo: vem cá. Olha para você, você não nasceu para ficar atrás do fogão. Sai de casa, abandona esses meninos, vai viver uma vida, você tem muito mais para isso. São filhos de Belial, são ideologias inflamadas do inferno, que estão dizendo para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que não vale a pena servir ao Senhor, mas se conformar com os padrões do mundo. Aí Deus diz: ô Davi, você precisa
pela raiz. Porque na verdade, maior espada é aquela que entra na mente. Maior espada não é a que corta a garganta. Maior espada é aquela que entra no coração e fere o meu povo. E aí, Abisai começa a ir em busca de Seba. E ele vai passando pelas cidades de Israel, as cidades fortes. Porque Seba, ele não ia se esconder em qualquer lugar. Mas aí, a Bíblia diz que Joabe, o capitão do exército de Davi, se encontra com esse grupo e mata um homem que estava lá. Que homem era esse? Esse homem se chamava Amasa. Olha quantos personagens, olha quanto de Bíblia você está aprendendo aqui hoje. Esse homem se chamava Amasa. Quem era esse homem? Amasa. Amasa estava junto com Abisai na comitiva que estava procurando Seba. E quem era Amasa? Amasa era um homem que tinha sido capitão de Absalão. Lembra que Absalão era o filho de Davi que foi morto? Quando Absalão diz: eu vou tomar o trono de meu pai, ele chama um homem chamado Amasa e diz: Amasa, você é meu capitão, nós vamos contra o meu pai. Agora Joabe está dizendo: o rei Davi montou uma comitiva para ir atrás de Seba, mas eu sou o capitão do exército e eu sei resolver as coisas. Quando ele encontra com a comitiva, ele pega na barba de Amasa e finge que vai dar um beijo em Amasa, no rosto de Amasa, porque naquela época o costume daquele povo era se cumprimentar dessa forma. Mas quando ele pega na barba de Amasa e vai cumprimentar Amasa, e quando eles chegam perto um do outro, ele fere Amasa na quinta costela com uma espada e o mata. Joabe está dando um recado: eu estou resolvendo as coisas de Israel, mas eu resolvo matando. Eu estou resolvendo as coisas de Israel, mas eu resolvo tirando satisfação. Eu estou resolvendo a calamidade de Israel, mas eu sou um homem sanguinário. Eu estou resolvendo aquilo que Israel precisa, mas eu vou matar quem precisar matar. E eu agora tomo frente dessa comitiva, e Joabe vai junto com Abisai e chega numa cidade chamada Abel Bet-Maaca. E alguém diz: nós ficamos sabendo que Seba está escondido lá, fazendo divisão, fazendo intriga, dizendo para o povo: não olha para Davi, não segue Davi, vamos dividir o reino, vamos dividir tudo isso. Davi não está valendo de nada. Aí Joabe olha para o muro, quem sabe Joabe põe a mão na cintura, olha para o muro e diz assim: o Abisai, o homem está aí dentro, não está? Então vamos destruir a cidade inteira. O homem entrou aí dentro, mas olha o tamanho desse muro. Ele não é bobo, ele não entra em qualquer lugar. Ele não é bobo, ele não se esconde em qualquer canto. Vamos matar Seba, mas para isso vamos desestruturar toda a cidade. Minha irmã, tem demônio mandado do inferno que esconde dentro das nossas casas e está dizendo: eu vou perturbar essa criança, eu vou perturbar esse casamento, eu vou perturbar a mente dessa mulher, eu vou perturbar esse adolescente, eu vou tirar a paz dessa casa, eu vou começar a ferir o povo, eu vou começar a promover contenda. Mas não é que eu quero ferir só um dentro dessa casa, eu quero destruir essa casa de fora para dentro. Daqui a pouco não tem casa, daqui a pouco não tem mulher crente, daqui a pouco tem filho desviado, porque eu vou entrar aqui e vai vir retaliação para o lado de fora na tentativa de me tirar. Aí Joabe começa a armar as trincheiras em volta da cidade de Abel Bet-Maaca. Ele começa a construir rampas e diz: vamos construir rampa, porque se a gente não entrar por cima, a gente entra por baixo, e vamos escavar para fazer um buraco embaixo do muro. Esse muro vai ter que balançar, uma hora esse muro vai ter que cair. Enquanto isso lá dentro, Seba está usando a língua. Enquanto isso lá dentro, Seba está mudando opiniões. Enquanto isso lá dentro, Seba está falando contra o rei, dizendo: está vendo como não vale a pena ser fiel ao reino? Mas a Bíblia diz: então uma mulher sábia, então
uma mulher sábia. Tem uma mulher que está saindo de casa com uma sacolinha de feira. Tem uma mulher que ela não é do exército. Tem uma mulher que não foi chamada na conversa. Tem uma mulher que está saindo de casa, que está estendendo roupa no varal e está ouvindo murmúrio, dizendo: tem um exército, o general do exército de Davi está lá querendo derrubar os nossos muros. E ela pergunta sabiamente: por quê? Aí disseram para ela: ô mulher, porque a Bíblia não diz o nome dela, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia. Antes de ser conhecida pelo nome, precisamos ser conhecidas pelas nossas atitudes e o nosso posicionamento diante de Deus. O que está acontecendo? Você não sabe, amiga? Tem um homem lá do lado de fora da cidade querendo derrubar os muros e acabar com tudo. Imagina se o exército do rei Davi entra aqui e sai destruindo. Ela diz: pois bem, na minha sacolinha, deixa eu ir lá na feira, deixa eu colher informações. O que está acontecendo? Antes de sair gritando, saiba o que está acontecendo. Antes de sair gritando, conheça o seu inimigo. Antes de sair murmurando, conheça as artimanhas do inferno. Antes de sair desesperando, observa e peça a Deus estratégia de guerra. Aquela mulher saiu e entendeu o que estava acontecendo. E ela pensa: quem sou eu, uma simples mulher, uma pobre mulher, contra um general? Esse homem é poderoso. Esse homem está armado até os dentes. O que eu posso fazer? Mas se eu não intervir, ele vai destruir a cidade. Aí ela gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi. Diga a Joabe: chegue aqui, eu quero falar com você. Ela mandou recado? Não. Ela colou um cartaz no muro? Não. Ela foi reclamar com o marido? Não. Ela foi falar para o dirigente, o governante da cidade? Não. O que essa mulher falou? O que essa mulher fez? Ela foi reclamar com quem podia ouvir. Ela foi reclamar com quem tem poder. A mulher era como Davi, não tinha espada, não tinha escudo, mas tinha quem recorrer. A mulher era guerreira de Deus, invisível em batalha. Ela não tinha voz no exército, ela não era conhecida, mas ela sabia falar com sabedoria. Mulher de Deus, você não tem espada, você não tem escudo, você pode não ter uma carteira assinada, você pode não saber dirigir um carro, mas você sabe falar com quem tem autoridade. Você sabe falar com quem tem autoridade. Há um perigo cercando a tua casa, há um perigo cercando o Brasil, há um perigo cercando essa cidade, há um perigo cercando as escolas, há um perigo cercando a sociedade. Deus conta com mulheres de ouvidos apurados que se posicionam e dizem: pode contar comigo, Espírito Santo. Eu não tenho voz na política, eu não tenho uma empresa que eu dirijo, eu não tenho dinheiro na carteira, mas eu sei falar com quem pode. Seba não vai ludibriar os meus filhos, o conceito satânico não vai entrar nas escolas. Aqui tem mulher com sabedoria, aqui tem mulher com entendimento. Eu vou falar com quem pode ouvir. Aleluia. É você que tem poder de construir, de derrubar. É com você que eu quero falar. É você que tem autoridade. É com você que eu quero falar. Deus está dizendo a nós: não é o tempo de nós ficarmos de coitadinhas, olhando todo o desastre acontecer de norte a sul, de leste a oeste, nos amedrontando, vendo as notícias e dizendo: o mundo está perdido. Mas é tempo de mulheres sábias e valentes se posicionarem com as armas que Deus nos entregou. Sensibilidade, primeira arma que Deus nos entregou. Jeito de falar, segunda arma que Deus nos entregou. Coragem, terceira arma que Deus nos entregou. Ousadia, quarta arma que Deus nos entregou. Fé. Eu não posso, mas Ele pode. Eu vou falar aquilo que deve ser falado. Eu vou me posicionar dentro dessa cidade, e o meu grito vai ser ouvido nos quatro cantos dessa terra. Aleluia. Joabe, é você mesmo? Joabe, ela diz assim: deixa, você quer mandar recado, mulher? Fala aí.
pode parar. Ele precisa construir, ou ele precisa derribar. Não. Chama Joabe aqui. Eu quero olhar no olho de Joabe. Eu quero falar com Joabe. Eu quero olhar para ele. E eu quero ter certeza que eu estou falando com ele, que ele está me entendendo. Enquanto você não receber do céu uma diretriz, não cesse de orar. Enquanto você não sentir a presença de Deus invadindo o teu quarto, não cesse de clamar. Enquanto você não tiver certeza da voz audível de Deus no seu ouvido, não se levanta do joelho. Mas não deixa Seba dentro de casa. Seba precisa ser expulso e você não sabe como que ele vai correr. Enquanto Deus não falar, não cesse. Enquanto Deus não expulsá-lo de lá, não pare. Mas tenha certeza que você está falando com Deus, sendo ouvida por Ele. Tenha certeza que a estratégia vem do alto. Tenha certeza que a autoridade vem do Senhor. Chegou-se a ela e disse, a mulher, tu és Joabe? Ele disse, eu sou. E ela lhe disse, ouve as palavras da tua serva, ouve o que eu vou te dizer agora. E ele disse, eu ouço. Pode falar que eu estou te ouvindo. Então falou ela dizendo, antigamente costumava-se falar dizendo, certamente pediam conselho a Abel, e assim o cumpriram. Ele disse, sabe essa cidade aqui que você está vendo tão bonita, tão bem estruturada? Sabe essa cidade que você está vendo com esses muros altos, cheio de gente inteligente? Essa cidade que você conhece não foi edificada por exércitos. Essa cidade que você conhece não foram edificadas por homens sanguinários, não. Essa cidade que eu moro, essa cidade que eu habito, a casa que eu moro, a rua que meus filhos andam, foram edificados por conselhos de sabedoria. Deus está dizendo à igreja, sabe a família que o Senhor te deu, mulher? Sabe os filhos que o Senhor te deu? Sabe o lar que Ele edificou? Eles não foram edificados por roubo, eles não foram edificados por palavras mentirosas, eles não foram construídos em cima de um adultério, eles foram construídas por palavras de vida liberadas lá na cruz do Calvário sobre ti e a tua casa. Sabe os filhos que você gerou? Eles não são frutos do engano nem frutos do erro, eles são projetos da eternidade que foram te entregues por Deus. Deus sabe com quantas lágrimas você edificou e tem edificado a tua casa e a tua família. Deus sabe com quantas lágrimas você tem regado os seus dias na beira da pia, mulher, e as tuas orações têm sobrevividas ao fogo. Não é qualquer ideologia maligna que pode chegar arrebentando dentro das nossas casas. Fala com quem pode e faz como o rei Ezequias. Senhor, tu lembras que a minha casa, que o meu casamento foi constituído diante de ti, diante do teu altar. Não foi de qualquer maneira, não percorre caminhos tortos, Senhor. Faça um memorial diante de Deus e diz para os seus filhos, lembra, quando você era doente, eu orei, Jesus te curou. Fala para o teu marido, lembra, quando nós não tínhamos o que comer em casa, o Deus da providência para essa casa enviou. Eu não moro numa casa, eu não pertenço a uma família que foi edificada por mãos humanas. Eu estou debaixo da proteção, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Não somos qualquer povo, não somos qualquer família, somos edificados na rocha, para o dono da rocha. Estamos aqui para glorificar o nome daquele que tem nos sustentado até hoje, até hoje, até hoje. E não é qualquer um que pode entrar e fazer a arruaça que quiser dentro da minha casa, não. Nas portas da minha casa, não. A minha casa, nos umbrais dela, tem o sangue do Cordeiro. Dentro daqui de casa, não. Aqui nós cantamos hinos da harpa, aqui nós ministramos a bênção de Deus com os meus filhos, não. Não é qualquer vento de destruição que vai passar das minhas portas para dentro. Posicionamento de mães, posicionamento de esposas, posicionamento é o que o Senhor quer. Você
Joabe não pode chegar aqui derrubando tudo não, meu filho. Essa cidade é conhecida como cidade de quem tem conselho. Sabe por que nós crescemos tanto? Porque nós ouvimos o conselho. Joabe, sabe por que nós crescemos, Joabe? Porque nós somos respaldados na lei do Senhor. Sabe por que nós crescemos, Joabe? Onde há um aflito que passa nas portas dessa cidade, Joabe, eles entram, pedem um conselho e o coração do aflito se transforma em bênção. Você não sabe? E por que você acha que você pode chegar aqui destruindo o conselho de Deus? Identidade. Aí Joabe põe a mão na cabeça e diz: eu não sabia disso, e não é a minha intenção, mulher. Mas essa cidade, se continuar com Seba aí dentro, ela vai deixar de ser uma cidade abençoada. Essa cidade, se continuar com esse filho de Belial aí dentro, ela vai virar trevas. Aí a mulher diz: muito bem, mas Deus não nos chamou para ser trevas. É o filho de Belial o problema? O filho de Belial vai sair. É Seba o problema? Daqui a pouco eu estou lançando a cabeça dele no muro. Eu não posso, mas Deus me deu uma voz e eu vou chamar quem pode. Aquela mulher conhecia armas de guerra mais do que ninguém. Aquela mulher tinha experiência, porque sabedoria não se adquire em escolas. Sabedoria não se adquire em cursos teológicos. Sabedoria se adquire na escola do Espírito Santo. E eu tenho certeza que aquela mulher era uma mulher experimentada, era uma mulher provada. Mulher, não se engane. Quando você está passando pela provação, o Espírito Santo está te forjando. Mulher, não se engane. Quando está passando no aperto, o Espírito Santo está lapidando o seu caráter, fazendo de você uma mulher forte, mais que vencedora nele. Mulher, não se engane. Os intempéries dessa vida não são para te matar. Os intempéries dessa vida são para que você se levante daqui um tempo com autoridade, com voz profética, e diga para outra que está do seu lado, e diga assim: eu já passei por isso. Você vai vencer. Você quer o segredo? É jejum, é oração, é boca no pó. Olha para o meu filho, eu já passei isso. Olha para o meu esposo, eu já passei isso. Olha para mim, eu venci batalhas, e hoje eu estou aqui como testemunha viva para segurar na tua mão, minha amiga, e dizer: vamos juntos, você não vai sucumbir. Aquela mulher era um instrumento de guerra de Deus. E a mensagem que eu tenho para as mulheres aqui nessa noite é: nós somos instrumentos de guerra de Deus. Nós somos instrumentos de guerra de Deus. Na sua sabedoria entrou a todo o povo. Ela pede um tempo a Joabe e diz: Joabe, espera só um pouquinho. Não destrói a proteção da cidade, não. Porque por essa proteção, por esse muro, a cabeça de Seba vai rolar. É por esse muro que eu vou te entregar. Não é pela porta não, Joabe. E nem por uma janela. Eu não vou cavar um túnel e nem vou rolar a cabeça de Seba dentro do poço. É pelo muro. O muro será o escape, o muro será o livramento. Ela começou a gritar na cidade: ouvi, moradores de Abel, Bet-Maca, homens valentes, homens de guerra, desembainhe a sua espada. Tem um traidor entre nós. Tem alguém que está semeando contenda. Tem alguém que está dizendo para os nossos filhos: você pode ser homem se você nasceu mulher. Você pode ser mulher se você nasceu homem. Tem alguém dentro dessa cidade dizendo: pode divorciar e pode ir embora, não tem problema. Tem alguém dentro dessa cidade dizendo: se você largar de fazer tal coisa, se você andar direitinho, você vai passar fome. Tem alguém dentro dessa cidade espalhando para os filhos: não respeite o pai, não respeite a mãe. Tem alguém dentro dessa cidade falando para as mulheres dessa cidade: você não tem voz, você já está feia, você já está velha. Tem alguém espalhando dentro dessa cidade e dizendo: você é inútil, seu ministério é infrutífero, você não vai dar conta.
Faz o seguinte, homens valentes: desembainha a espada e corta a cabeça desse homem. Faz o seguinte, homens de Deus, se posicione ao lado das mulheres de Deus e expulsa Satanás e joga para fora dos muros. Faz o seguinte, crente, junta com essas mulheres de Deus, escuta a voz da sabedoria de quem tem um tete-a-tete com Deus. Se posicione e diz: aqui dentro não, aqui dentro não. O capitão da guarda está de prontidão lá fora. Os homens agora saem correndo e diz: você é um traidor, você está expulso no nome de Jesus. Eu te convido nessa noite a chegar em casa, levantar a mão cômodo por cômodo e dizer: essa casa pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, as minhas finanças pertencem ao Senhor. O teu grito vai livrar a muitos, o teu clamor vai livrar a muitos. A tua oração tem subido e o Senhor tem mandado escape. Satanás, não há Satanás, não há demônio da discórdia, não há demônio da maledicência que vai prevalecer. Demônio da enfermidade, demônio da incredulidade, demônio da divisão, você está repreendido no nome de Jesus. Eu sou mulher de guerra, eu sou mulher de guerra. Na minha casa não. Cortaram a cabeça de Seba e entregaram para aquela mulher. Ela pegou a cabeça, quem sabe pôs dentro de um saco e foi. Ela não pôs a mão em uma arma, mas ela usou a voz. Não te cales, mulher, não te cales. O Espírito Santo está te convidando a gemer. Não te cales, mulher, não te cales. O Espírito Santo está te convidando a clamar. Não te cales, mulher, não te cales. Ele está contigo para te livrar. Não te cales, mulher, não te cales. Ele está contigo para te entregar dons espirituais. Não te cales, mulher, não te cales. Ele está contigo para te revestir do alto da cabeça, a planta dos pés, para te dar autoridade. Eis que vos dou poder, disse Jesus. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Talvez ela gira aquela cabeça dentro do saco e manda longe. Joab está lá esperando. Recebe a cabeça, olha a cabeça. E ele olha e diz assim: deixa os meus. Não mexe na estrutura da cidade não, porque o agressor já foi expulso. O demônio já saiu pelo clamor de uma mulher. Deixa os muros, deixa a estrutura, deixa a casa. Não mexe na estrutura não, não mexe na casa não, porque pelo clamor de uma mulher Satanás foi destronado. Não mexe na casa, não mexe na estrutura, não mexe na proteção. Abel, Bet-Maaca vai ficar de pé. A tua casa vai ficar de pé pelo teu clamor, pelo teu clamor, pelo teu grito, pelo teu clamor. Tá de pé, tá de pé. Então tocou a buzina. Sabe o que é que significa buzina? Grito dos vencedores. Não foi só Abel, Bet-Maaca que venceu. Não foi só a casa daquela mulher que venceu. Sabe quem venceu? Todo Israel. Você não sabe qual é a extensão do grito de Deus na tua vida. Você não sabe qual é a extensão do teu clamor, mulher. Você não sabe quando você ora. Salmos 46 entram em vigor, entram em ação. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. E depois diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus e serei glorificado entre as nações. Eu sou Deus. Eu sou o Deus que colocou o grito na tua boca e você obedeceu. Tocou a buzina dizendo: somos vencedores. Tocou a buzina dizendo: o inimigo bateu em retirada. Tocou a buzina dizendo: um exército inteiro venceu, sem pôr a mão na espada. Um exército inteiro venceu, sem derrubar muros e sem tirar as coisas do lugar. E voltou cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Existem lugares que precisam de conserto. Existem
Existem lugares que precisam de misericórdia. O Senhor está te convidando à valentia. Erga a tua voz. Aí você diz: Senhor, eu não tenho coragem. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem. Aí a ordem do Senhor para ti, mulher, é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Ah, você não tem voz, Ele vai falar por ti. Você não tem palavras de oração, Ele vai gemer por ti. Você não tem coragem, Ele vai te transformar na mulher mais corajosa dessa terra. Você já não tem palavras para convencer aquele menino que não sai lá de dentro do quarto. O Espírito de Deus está dizendo: eu te encherei de tal forma que ainda sem palavras, só como colocar na tua mão, na cabeça dele, na cabeça dela, depressão, todo espírito suicídio da miséria vai cair por terra. Porque eu, diz o Senhor, quero levantar mulheres valentes com as armas que eu dei, com as armas que eu entreguei. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você pode glorificar o nome do Senhor. E para terminar, medite comigo em Tiago capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Segundo, resistir ao diabo. Terceiro, e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe essa igreja, no nome de Jesus. O pastor me deu uma oportunidade para orar. Se ele deu uma oportunidade para orar, vamos orar. Eu quero chamar todas as mulheres, mães de família, aqui à frente. Mas vem correndo, minha irmã, mas vem correndo. Não vem atropelada, não. Vou pedir para o meu esposo tirar daqui